Uma ótima noite, queridos amantes dos exercícios para a região cervical da coluna. Na internet brasileira, existe uma grande quantidade de exercícios para o pescoço. Os exercícios para aumentar a mobilidade recebem atenção e carinho especiais. Porque o principal que começa a incomodar a pessoa quando surgem problemas no pescoço é a dor e a limitação da mobilidade. Muitas vezes, o pescoço começa a girar com dificuldade. Antes de algo doer, antes de o pescoço começar a doer, a pessoa sente que ele começa a se mover pior. Surge uma limitação de movimento nas rotações, nas inclinações, nas posições extremas. Aparecem algumas dores. E isso começa a incomodar. E a primeira coisa que vem à mente é que, para aumentar a mobilidade, é preciso alongar alguma coisa, porque sente-se uma certa rigidez nos movimentos. A pessoa faz uma rotação ou inclinação e sente que algo parece estar esticado. E a primeira coisa que vem à mente é, claro, alongar e movimentar para que isso comece a se mover melhor. Esse é um pensamento muito perigoso e que leva a pessoa a querer fazer certos exercícios que são justamente os mais populares para aumentar a mobilidade. Existem muitos exercícios em que, por exemplo, é preciso levar a cabeça ao limite da rotação e tentar girar ainda mais. Ou seja, fazer uma inclinação. A cabeça não inclina mais, o pescoço não inclina mais, e ainda tentar incliná-lo mais de várias maneiras. Por exemplo, usando a outra mão, alongando os músculos ou com força, por exemplo. A ginástica articular também é muito apreciada por pessoas com problemas no pescoço. A ginástica articular consiste em inúmeros movimentos repetitivos em vários ângulos. Ela tem como objetivo aumentar a mobilidade das articulações e melhorar a produção do líquido articular. A ideia é boa, mas, infelizmente, leva a consequências negativas. Aqui vemos situações em que não se deve fazer esses exercícios. Quando não se pode fazer exercícios para aumentar a mobilidade? Quando não se pode fazer exercícios de alongamento? Essas são duas situações. A primeira é quando a sua cabeça está muito projetada para frente. Isso é um sinal de fraqueza, principalmente dos músculos da parte de trás do pescoço. Bem, geralmente é assim que tudo começa. E a segunda opção é quando você se olha no espelho e você vê que uma orelha está significativamente mais alta que a outra, um ombro um pouco mais alto que o outro. Bem, isso também já indica não só a assimetria dos músculos, o que é permitido até certo ponto. E também indica que, se vemos, por exemplo, esse tipo de situação, isso não significa que os músculos deste lado estão muito bem desenvolvidos e que deste lado, por exemplo, estão enfraquecidos. Muito frequentemente, isso indica que eles estão fracos dos dois lados. Só que de um lado eles estão ainda mais fracos do que do outro. Ou seja, de um dos lados eles são um pouco mais fortes do que do outro. Por isso, talvez a carga seja deslocada para esse lado. Por isso, costuma ser necessário treinar ambos os lados. Outro sinal é o afinamento do pescoço. Ou seja, seu pescoço com o tempo, se você olhar suas fotos antigas e ele era grosso, largo, o colarinho de cima não fechava. E de repente, do nada, ele começou a diminuir até o tamanho de um pescoço de galinha. Isso também indica que o volume dos músculos começou a diminuir aos poucos. Mas, por outro lado, tudo isso pode ser mascarado por uma papada de gordura assim. Então, também é difícil de avaliar. No lugar do músculo pode crescer gordura ali. Mas há um sinal: o afinamento do próprio pescoço. Mas, por outro lado, outro sinal é quando o seu pescoço meio que desaparece, fica mais curto, como se fosse. Mas na verdade é só a cabeça que se desloca para frente. Então, que evidências podemos ter? Que possibilidades existem?
Os principais músculos de que você precisa no dia a dia e que deve começar a treinar antes de fazer vários exercícios de mobilidade articular são os músculos da parte de trás do pescoço, os chamados extensores longos do pescoço, porque quando eles estão fracos, quando enfraquecem, sua cabeça começa a ser sustentada apenas por esse grupo muscular, ou pela parte superior dos extensores longos do pescoço. Eles vivem sobrecarregados e doloridos. E aqui, o movimento será uniforme entre todas as articulações durante as rotações e inclinações. Ou seja, o ideal é que, por exemplo, quando viramos a cabeça, cada uma das articulações cumpra sua função. A amplitude dos movimentos varia. Em alguns lugares é maior, em outros menor. Ou seja, por exemplo, entre a primeira e a segunda vértebra, aqui a amplitude de movimento será maior, porque a própria articulação foi construída dessa forma. Mas todas as outras vértebras também participam do movimento de certa forma. Quando isso ocorre uniformemente, a pessoa não sente dor nem limitação ao se mover. Ou seja, as articulações entre as vértebras estão aqui, veja, bem aqui. Ou seja, essas articulações devem participar de cada movimento. Ao inclinar, ao girar, todos esses movimentos acontecem de forma uniforme. Se uma parte dos músculos simplesmente não funciona, esse grande grupo muscular aqui, então, durante os movimentos, a carga será distribuída de forma desigual. Algumas articulações vão se mover em maior amplitude, outras em menor. Ou seja, com essa posição do pescoço, a carga principal, que deveria estar nas articulações entre a primeira e a segunda vértebra, é deslocada. Ou seja, ali existe o processo odontoide da segunda vértebra, e é ao redor dele que a primeira deve girar. Se a nossa cabeça se desloca assim para frente em relação ao pescoço, esse movimento vai acontecer em menor amplitude aqui, e vai acontecer em maior amplitude nas vértebras mais abaixo, e se começarmos a fazer exercícios para aumentar a mobilidade, todos esses giros, aqueles movimentos chamados de pêndulos, pombos, esses exercícios autorais, mergulhador, não sei como se chamam, aguadeiro, galo, pinguim, pombo, esses nomes poéticos nesses exercícios. Puxar de um lado para o outro. O que estamos fazendo? Vamos aumentar temporariamente a mobilidade. A cabeça vai parecer que gira melhor. Mas vamos conseguir isso à custa de quê? À custa de desenvolver ainda mais mobilidade excessiva onde não deveria haver. E onde ela deveria estar, ela não vai aparecer até que esses músculos cresçam. Infelizmente, os músculos não crescem com exercícios de rotação. Eles começam a ser trabalhados localmente, ou seja, no ponto onde o movimento acontece. E isso não é suficiente para que o volume aumente novamente. Com o tempo, a que isso leva? As articulações começam a ficar sobrecarregadas e o processo de artrose nelas se acelera. Ou seja, pode haver inflamação inicialmente, a cartilagem começa a ser danificada. Em algum momento, os discos intervertebrais não aguentam, porque não há uma musculatura de sustentação. E além disso, você ainda se esforça. Tudo já está mal se segurando lá. E você ainda tenta fazer com que tudo isso fique ainda mais solto. Os músculos da parte frontal do pescoço também têm um papel importante na estabilização. Eles têm tendência à fraqueza, porque são muito pouco usados no dia a dia, e é recomendável trabalhá-los periodicamente para que mantenham um certo volume, porque com a idade, muito frequentemente, o músculo esternocleidomastoideu atrofia bastante e dificulta, em primeiro lugar, os movimentos de rotação e inclinação. Parte da carga é transferida para os escalenos, por isso é comum vermos esses músculos encurtados. E quando eles encurtam, o feixe neurovascular é comprimido. Além da dor no próprio pescoço, surge também dor no braço e dormência no braço. Problemas no ombro, porque ocorre fraqueza dos músculos ao redor da articulação do ombro. Então, amigos, em resumo, é o seguinte: antes de fazer exercícios de alongamento, de rotação, antes de girar a cabeça e trabalhar a mobilidade, de recuperar a mobilidade, você precisa primeiro aumentar o volume muscular ao redor do pescoço para ter com o que movimentar. E o mais interessante é que quando você aumentar novamente a massa muscular, o volume, seus movimentos vão voltar sozinhos.
Você não vai precisar fazer exercícios de rotação separadamente. E o grande risco de treinar o pescoço apenas com exercícios para aumentar a mobilidade é que isso dá um alívio temporário, mas depois pode causar um agravamento ainda maior. Ou seja, com esses exercícios, por um tempo, talvez por 6 meses, talvez por um ano, você vai se sentir aparentemente melhor, como se tivesse aumentado a amplitude de movimento. Mas, depois de um tempo, vai acontecer um desgaste ainda mais rápido das articulações que você forçou a se mover em excesso. Porque se a atrofia muscular não desapareceu, se o músculo não se recuperou, o movimento continua desigual. Então, amigos, o que fazer agora? Surge a pergunta. Até o apetite sumiu para quem estava comendo enquanto assistia a essas informações. O que fazer? Agora vou mostrar por onde começar e como dificultar esses exercícios, indo dos mais fáceis aos mais difíceis. Agora vamos ver como eu vou fazer eles. Primeiro, assistam com atenção, depois tentem vocês mesmos. Escolha o seu nível de carga. O primeiro grupo de exercícios é para quem nunca treinou o pescoço antes, para quem tem os músculos do pescoço muito enfraquecidos. Ou se você está sentindo alguma dor ou desconforto no pescoço neste momento, comece por aqui. A carga será mínima. Você vai treinar os músculos apenas com o peso da própria cabeça. Então, primeiro, vamos trabalhar os músculos da parte de trás do pescoço. Para isso, uma opção é deitar na beirada da cama ou do sofá. Dessa forma, sua cabeça fica para fora da superfície. Mas você não deve deixá-la assim. Ou seja, você só tenta manter a cabeça nessa posição, de forma natural, na mesma posição em que normalmente fica quando está em pé. Para isso, você olha simplesmente para baixo, ou pode olhar um pouco para baixo e para frente, em um ângulo de 45 graus. A posição das mãos não faz muita diferença. Você pode fazer assim, pode fazer assado, como for mais confortável para você. Aqui, o principal esforço ainda recai sobre os músculos do pescoço. Tente nessa posição. Se você conseguir segurar por 10 ou 15 segundos e já sentir algum cansaço nos músculos, pronto, pare. Descanse também por cerca de 20 segundos. Deixe os músculos se recuperarem. E depois repita mais 2 ou 3 séries. Esse é um treino mais leve para os músculos da parte de trás do pescoço. O da frente é parecido. Aqui tem uma opção que é um pouco mais arriscada. Depende se você gosta de correr riscos. Mas quem não arrisca não petisca, como nós sabemos. Por isso, uma das opções é também deixar a cabeça pendurada. Mas se você tiver certeza de que tem força muscular suficiente para segurar o peso da cabeça, ela não vai cair. Nessa posição também, de 10 a 20 segundos, segure por até 20 segundos. Depois descanse. Repita por 2 ou 3 séries. Aqui está uma opção menos arriscada. É quando você coloca um travesseiro. Não faça desse jeito aqui. Simplesmente, quando você levantar a cabeça da superfície, segure, porque aqui, mesmo assim, a carga vai um pouco em uma posição não natural nesses músculos. Se ficarmos em pé, nossa cabeça fica um pouco projetada para a frente assim. É desejável que a gente fortaleça esses músculos inicialmente, exatamente na posição em que eles terão que trabalhar. Em uma posição mais natural para a cabeça. Por isso, você coloca o travesseiro mais ou menos embaixo das omoplatas. E nessa posição, você levanta a cabeça assim. E simplesmente a mantém assim, também sob o peso da cabeça. Se você consegue segurar por 20 segundos, não precisa fazer mais em uma série. Em uma série de 5, se os músculos estiverem muito enfraquecidos, até 20 segundos. Se você consegue segurar por 20 segundos, não aumente mais o tempo. Apenas adicione mais séries. O mesmo pode ser feito deitado de barriga para baixo, sem deixar a cabeça pender para a frente. E também pode usar algo como esse tipo de rolo, para que suas costas não desviem sua atenção do exercício para o pescoço. Mantenha essa posição dessa forma. Ou seja, esse é o primeiro e mais leve exercício. Bem,
Para os músculos da frente, ela pode ser perceptível, mas para os músculos de trás é mais leve. Se você lida bem com essa carga, passe para a próxima etapa, onde você já oferece um pouco de resistência. Também, praticamente, a carga é feita de forma estática, mas com um pequeno movimento de baixa amplitude. Para isso, você vai precisar de uma almofada. Uma almofada macia, que você possa pressionar com força. E nessa posição, você começa a pressionar essa almofada com a parte de trás da sua cabeça. Ela cede um pouco sob essa pressão. E você mantém nessa posição por 3 segundos. Depois, relaxe. Ela empurra um pouco a sua cabeça. Depois, pressione novamente. Segure por 3 segundos desse jeito. E depois, relaxe. Atenção! Quando o exercício é feito corretamente, ela será sentida mais não no próprio pescoço, mas nesta parte da região torácica da coluna, onde os extensores longos do pescoço começam. Se a tensão estiver aqui, então pressione com menos força, ou volte para a versão anterior dos exercícios por enquanto. Se os extensores longos do pescoço não suportam a carga, o grupo suboccipital, já sobrecarregado, passa a agir em excesso. Isso é o que queremos evitar. E o próximo passo? Já para aqueles que executam facilmente esses 2 tipos de exercícios anteriores, já é uma carga maior. Aqui você vai precisar, pode usar um rolo. Também usar uma almofada, mas uma que seja mais firme. Mas, em princípio, esses rolos assim servem bem. Mas de preferência não muito duro, para não pressionar muito a sua cabeça. Coloque-o entre a parede e a parte de trás da cabeça, desse jeito. E aqui você pode regular a carga. Ou seja, no exercício em que pressionamos com a parte de trás da cabeça, criamos intencionalmente o esforço, a pressão. Aqui tudo vai acontecer automaticamente, dependendo de quão longe suas pernas estarão em relação à parede. Ou seja, quanto mais longe você ficar em relação à parede, quanto mais baixo você abaixar esse rolo, maior será a carga sobre os músculos do pescoço, certo? Mas comece com uma carga pequena. Pronto, você posicionou. E dessa forma, mantenha a posição. Claro, você pode usar uma toalha. Certo, mas, futuramente, esse exercício, depois, você vai dificultando. Primeiro, afastando mais os pés. Aqui, preste atenção. Quando afastar os pés, seu queixo não deve baixar demais. Você deve manter mais ou menos essa posição. E depois, você pode dificultar ainda mais. Outra maneira de aumentar a carga é quando você... Uma maneira é afastar os pés da parede e também manter essa posição de forma estática. E a segunda maneira é quando você começa a adicionar um pouco de movimento. Ou seja, você toca a parede com os glúteos e depois, apoiando a cabeça, novamente aumenta a distância entre os glúteos, a região lombar e a parede. E dessa forma, você já pode fazer um pouco em movimento. Mas preste atenção aqui. A carga sobre os músculos do pescoço ainda permanece, digamos, estática. E, na verdade, é recomendável treinar os músculos do pescoço exatamente dessa maneira, especialmente se o volume dos músculos do pescoço ainda não for suficiente. Um movimento semelhante, um exercício para os músculos anteriores do pescoço. Aqui você coloca o rolo novamente na parede. Você apoia a cabeça nele. E aqui também, dependendo de quão longe você se afasta da parede, a carga sobre esses músculos anteriores será mais intensa. Você pode tocar com as mãos. Se eles já estiverem tensionados, basta manter essa posição e segurar. De 5 a 20 segundos. Segure por 20 segundos. Pronto! Descansamos. E a próxima série? Aqui também. Quanto mais baixo você descer, quanto mais você afastar as pernas para trás, maior será a carga nos músculos do pescoço.
Aqui também, tente manter a posição natural da cabeça, para que ela não fique assim, desse jeito. Ou seja, mesmo que você afaste mais as pernas, ainda assim, tente manter a posição natural. Mas, para começar, não precisa se afastar muito. Esta posição aqui já é suficiente. Ou seja, se você sentir que os músculos, até mesmo tocando com as mãos, estão ficando tensos, você já pode parar nessa posição. Porque durante os exercícios, nem sempre dá para sentir imediatamente o quanto isso é pesado para os seus músculos. Às vezes, só dá para perceber no dia seguinte. Por quê? Se você sobrecarregar os músculos do pescoço, especialmente no começo, não só eles podem começar a doer, mas também pode surgir dor de cabeça. Isso acontece justamente naqueles casos em que você calculou a carga de forma errada e parcialmente você sobrecarregou também esses músculos suboccipitais, os extensores curtos do pescoço. Por isso, para evitar isso, para não precisar fazer uma grande pausa nos exercícios depois, para não ter que esperar até que tudo isso se recupere e descanse, é melhor fazer os primeiros treinos sem se sobrecarregar. Veja do que seus músculos do pescoço são capazes. E assim você vai ajustar a carga, a quantidade de repetições e séries. E com que frequência fazer? Dia sim, dia não, ou todos os dias. Dessa forma você já vai entender. Então, amigos, experimentaram? Quem tentou fazer esse exercício junto comigo? Por favor, compartilhe suas impressões nos comentários. O mais importante é escolher a carga certa. E aí? Já dá para sentir como o pescoço está ficando mais estável? Parece até que a cabeça ficou mais leve, mesmo não tendo ficado. Então, vamos lá, vamos praticar, vamos fazer esses exercícios. Até os próximos programas.